A organização do mundo passa pelas mãos de cada um. O indivíduo modifica a sociedade e a sociedade modifica o indivíduo. E esse ciclo nunca acaba. Somos todos responsáveis pela vida que temos e pelo mundo em que vivemos. Desde que as orquestras são orquestras, existe essa estrutura que é baseada principalmente na hierarquia, né? Então existe toda uma hierarquia dentro da orquestra que aquilo funciona porque existe justamente a hierarquia. Não existe uma equipe sem treinador, né? Não existe porque até mesmo você não vai ter um comando, né? O mestre de obra é o seguinte, ele precisa primeiro ele ter conhecimento, né, da obra, da construção, ter os projetos na mão, certo? E distribuir os operários, em cada qual nas suas posições. Estamos todos interligados. É só lembrar que o feijão que comemos foi anteriormente plantado por João, colhido por José, comercializado por Ana, ensacado por Antônio, colocado na prateleira por Maria, comprado por Carlos, cozido por Ivone, usando a receita de Vera, até chegar no nosso prato. Este feijão passa por muitas mãos até nos alimentar. Estamos todos interligados. É um conjunto, entendeu? Porque vem a carpintaria, depois entra o armador, que é o ferreiro que faz a ferragem, depois vem o pedreiro, que vem para concluir o concreto da laje e tal, e então é um conjunto, né? Mas cada qual no seu cada qual. A orquestra é um exemplo muito forte de um trabalho coletivo, inclusive hoje em dia está sendo muito utilizado por algumas grandes empresas, fazendo analogia de uma engrenagem perfeita, porque você pega uma orquestra que pode ter entre 80 e 120 músicos e todos têm que estar trabalhando sob o comando do maestro, né, em consonância com todo tipo de coisas que uma partitura, que o compositor é que quer. Na verdade, o maestro está a serviço do compositor. A gente sempre procura ter um grupo, né, que todos se comuniquem, que todos possam sempre estar um orientando ao outro, porque a gente sabe que no futebol cada detalhe é importante, a gente sabe que no futebol, num vacilo, num cochilo, no momento que você dispersa, né, tira atenção, você pode ser penalizado tomando um gol. Às vezes o cara pode ser um grande solista, mas quando ele senta na orquestra, ele tem que se adaptar ao naipe, ele tem que se anular um pouco em benefício daquele naipe do qual ele está fazendo parte, né, do todo. A cultura, como temos visto, é uma produção coletiva. Mas nas sociedades de classe, seu controle e benefícios não pertencem a todos. Isso se deve ao fato de que as relações entre os membros dessas sociedades são marcadas por desigualdades profundas, de tal modo que a apropriação dessa produção comum se faz em benefício dos interesses que dominam o processo social. As relações internacionais registram desigualdades de poder em todos os sentidos. Este é um fato evidente da história contemporânea e não há como refletir sobre cultura ignorando essas desigualdades. É necessário reconhecê-las e buscar sua superação. Dinheiro é um pedaço de papel. 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 Às vezes existe um jogador, não a posição, mas às vezes um jogador ter um potencial muito bom, às vezes o jogador ele realmente sabe que é craque, sabe que é um grande jogador, às vezes ele acha que pode resolver, às vezes ele acha que vai resolver o problema em todo mundo, mas a gente sempre procura orientar eles para que isso não aconteça. No meu entender, eu não acho que seja um mais importante que o outro, porque cada qual cumpre o seu dever, quer dizer, se ele faz certo, então não tem do que reclamar
do serviço. Você está trabalhando coletivamente. Se você fizer alguma coisa errada, se você se achar já o melhor de todos, né, você vai estar prejudicando a si mesmo e ao grupo. Então isso não pode de forma alguma acontecer. Eu acho que a gente sempre tem que procurar tratar todos da mesma forma, sempre de uma forma igual, para que nenhum nem outro se sinta muito prestigiado, nenhum nem outro se sinta desprestigiado. De certa forma, cada um tem que se anular em benefício do todo. Eu costumo dizer que todos os instrumentos na orquestra são importantes, todos os músicos são importantes, desde o triângulo, do prato, ele tem que estar em consonância, né, com as ideias do compositor e com o maestro e com todos os músicos, de forma que essa engrenagem tem que ser perfeita para que a orquestra soe e vibre junto. O pedreiro vem, levanta o bloco, mas vai vir outro pedreiro para dar o revestimento de massa. Então, lógico, aquele que faz o revestimento de massa é aquele que deixa o serviço mais perfeito, não é isso? Mas também se o pedreiro não levantar a parede certa, para o pedreiro vir fazer a massa, então isso aí também é um problema que dá. Porque às vezes a pessoa vai engrossar uma massa, entendeu? Porque o bloco estava pendido ou a parede estava torta, né? No futebol, normalmente quem aparece mais é o atacante, né? Sempre o jogador que faz o gol aparece mais. Isso aí é uma coisa, tanto que o jogador mais valorizado, que custa mais caro para os cofres de qualquer clube, é o atacante. Mas a gente que trabalha no futebol, a gente sabe da importância de todo o grupo. Como se fosse o técnico de um time de futebol, que ele tem que... Não adianta ele só ter os craques, né? Geralmente até a gente costuma dizer, se você colocar 11 craques por si só jogando, não sai jogo. Na orquestra é a mesma coisa.